querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Antes de mais nada, eu quero alinhar com você aqui 2 fatos. Não vou começar com opiniões, eu quero que a gente fique na mesma página sobre esses fatos. Primeiro deles, não tem como você prever tudo que vai acontecer na sua vida. Né? Infelizmente, a gente não consegue, ou felizmente, a gente não consegue assistir o filme da nossa vida antes dela acontecer, não tem como a gente saber das coisas, é impossível. E o segundo fato, a maioria das pessoas não consegue lidar com isso, com a imprevisibilidade. Isso talvez seja a maior causa de ansiedade, angústia, não é mesmo? Estamos claros desse fato? E é isso, eu acho que existe também uma pressão social por a gente ter muitas metas estabelecidas e certezas. E sim, existe um certo sentido nisso. Vou falar algo meio contraintuitivo aqui, diferente do que você provavelmente vê na internet. É preciso definir metas com clareza, etc. Sim, até página 2, porque eu vou te explicar o porquê. Eu acho que muitas vezes, quando a gente define muitas metas, a gente pode cair em uma cilada. Porque, a gente pode se frustrar muito, porque as coisas não acontecem como planejado. E às vezes, gente, não conseguir alcançar uma meta de vida não é simplesmente porque você não foi capaz, porque você não trabalhou o suficiente para isso. Muitas coisas fora do nosso controle acontecem a depender do que a meta seja, certo? Muita coisa não tá ao nosso alcance. Então é muito difícil você definir metas muito específicas em todos os âmbitos da sua vida. E a outra razão é que eu não quero que você pense aqui que eu estou falando para você não ser ambicioso e não definir metas. Muito pelo contrário. Porque a segunda razão é que eu acho que justamente quando a gente define muitas metas e fica nessa obsessão por elas, a gente acaba se limitando. Porque a gente acha que a gente quer coisas hoje pro nosso eu de amanhã, sem saber dos gostos, dos desejos, do potencial, principalmente, do nosso eu de amanhã. E tudo pode ser ainda melhor, sabe? Eu tive esse insight a primeira vez quando eu vi uma entrevista da Giovanna Elbank, aquela atriz, sabe? Acho que foi assim, quando ela tava no auge, se solidificando como atriz. E a entrevistadora perguntou pra ela: Giovanna, você imaginava chegar onde você chegou e tal? E ela respondeu simplesmente: não imaginava. Eu achei isso tão engraçado, mas tão curioso, porque de fato a gente espera aquela resposta super inspiracional. Eu esperava assim, eu trabalhei duro por isso, eu sabia. Mas no caso dela, ela foi brutalmente honesta e falou que não. E imagino eu que as coisas devem ter se saído muito melhores do que ela imaginava, do que ela um dia pôde sonhar. Sem dúvidas, ela deve ter se esforçado, dado o melhor dela. Temos que fazer isso sempre, mas ela chegou em um lugar que ela nem imaginava. Que talvez a Giovanna do passado tivesse uma mente muito limitada, nem conseguisse sonhar. Então talvez as metas dela seriam muito menores, percebe? E é isso, é um fato que a gente sempre vai errar. Eu tô usando muito a palavra meta, mas não é necessariamente meta. É você planejar, você querer saber, daqui a 10 anos eu vou estar assim, assado, morando nesse lugar, casado com uma pessoa X, vou ter filhos assim, assado. Não tem como você prever, mesmo que não seja meta, tá? Não é necessariamente definir metas, porque sim, acho que a gente tem que ter um norte de algum objetivo, de certa forma. Vou falar mais disso adiante, né? Como não definir objetivos muito rígidos, muito específicos, de coisas que você não pode controlar. Mas sim, não tem, na verdade, como você prever acontecimentos, sendo eles metas ou não, né? A gente acaba querendo prever tudo. E a gente sempre vai errar, porque concordamos no primeiro fato, né? Que é impossível a gente saber de tudo. Então, a gente pode de duas uma. Ou pessoas mais ansiosas e pessimistas vão sempre esperar o resultado catastrófico, vão imaginar o pior, ou pessoas mais otimistas podem cair na falácia do planejamento. Você já escutou falar desse termo? É basicamente um conceito que diz que a gente tem a tendência de subestimar o tempo e as dificuldades de uma coisa. Então, por exemplo, você está com um plano de abrir uma loja no shopping. E aí você está se planejando toda para isso e você acha que essa obra vai durar 6 meses. Mas na realidade, ela vai durar 8, ela vai durar 10. Porque temos essa tendência de subestimar, né? Achar que as coisas vão ser mais simples do que elas são. Enfim, pro bom ou pro mal, esperando o melhor ou esperando o pior, a gente sempre erra, porque é impossível prever exatamente a realidade do que vai acontecer.
Eu tenho um exemplo pessoal. Eu queria muito, 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 depois da faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade nos Estados Unidos. E eu queria muito continuar morando lá depois de me formar. Era, assim, a minha meta de vida, o meu objetivo, assim, o meu sonho. E eu tive que voltar pro Brasil, porque eu não tinha mais visto, depois de 7 anos com visto de estudante, eu não tinha mais visto pra ficar lá. E naquele momento eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada, porque é isso, na minha cabeça, esse era o meu objetivo naquele momento, essa era a minha chance de ser feliz, e aquilo não deu certo. Então foi um balde de água fria, foi uma frustração, eu fiquei muito triste por muito tempo. E hoje eu percebo claramente o porquê tudo isso aconteceu. Eu abri a minha marca, eu conheci o meu noivo, solidifiquei meu relacionamento, estou noiva. Enfim, eu vivi muitas coisas desde que eu voltei até hoje. E que essas coisas talvez não tivessem acontecido da forma que foram se eu tivesse continuado depois da faculdade lá. E a gente precisa ter essa entrega e essa confiança, né? Às vezes, de fato, não dá pra gente achar que a nossa única chance de felicidade é em um objetivo que a gente tenha, porque a vida vai surpreender a gente. Vamos lá, querido ouvinte, por que a gente tem tanto esse apego por previsibilidade? Por que a gente não consegue lidar com a incerteza, mesmo ela sendo inerente à vida? Assim, se a gente for pensar na evolução humana, nossos ancestrais, para sobrevivência, eles precisavam prever os perigos, né? Qualquer coisa não antecipada poderia ser literalmente caso de vida ou morte. Então, a gente herdou esse cérebro que talvez exagere ameaças para proteger a gente, mesmo quando não tenha um risco real mesmo. Eu tava pesquisando, né? E vi que teve um estudo de choque, que algumas pessoas sabiam que iam tomar choque, algumas pessoas sabiam que não tomariam choque e algumas pessoas não saberiam se tomariam ou não o choque. E aí eles estavam medindo, né, todo o comportamento do cérebro das pessoas que estavam participando desse experimento. E as pessoas que tinham 50% de chance de tomar choque ficaram muito mais ansiosas do que as pessoas que sabiam que tomariam, por exemplo. Olha que loucura. Então, é aquela velha história. A gente prefere a certeza, mesmo que ela seja ruim, do que a incerteza, do que o imprevisível. Acho que é por isso também que muitas pessoas acabam repetindo padrões negativos, porque viveram isso. O conhecido para algumas pessoas, de fato, são, enfim, experiências ruins, tóxicas, e isso acaba sendo repetido na vida da pessoa, justamente por ser um lugar seguro, por ser um lugar conhecido, por mais que seja desconfortável, por mais que seja negativo. O nosso cérebro realmente vai buscando, sedento por previsibilidade e pelo conhecido. Ele interpreta a falta de informação como risco, né? Só que o grande lance é, pra gente viver, pra gente ter uma experiência aqui nessa terra, não dá pra gente viver a vida só no campo mental, porque o nosso cérebro tá fazendo isso pra proteger a gente, né? A gente acha até que é quase como se esse senso de controle, a gente tentar planejar absolutamente tudo, ter ali uma certa previsibilidade das nossas metas, dos nossos passos, dá até um senso de superioridade, né? De tipo assim, não, tá tudo aqui na minha mão, tá tudo certo. Mas na verdade, se a gente parar pra pensar, isso é falta de humildade e de fé na vida. Isso é falta de entrega. Porque é preciso essa entrega pra gente viver em harmonia com a vida. É preciso esse equilíbrio perfeito, que é difícil encontrar. Essa dança entre se planejar, se antecipar, sem ficar obcecado por isso. Da forma que a gente tá hoje, da forma que a gente vive hoje. E isso causa a nossa ansiedade, overthinking, toda essa angústia que a nossa sociedade vive hoje. A gente vive exausto, porque isso, além de tudo, gasta a nossa energia. Então, eu quero te mostrar aqui também o quanto o inesperado pode ser maravilhoso. Existe o lado positivo do inesperado. Aquela frase bem de subnick do MSN, os millennials aí vão me entender. Quando uma porta se fecha, outra se abre. E é muito sobre isso. Eu acho que quando as coisas dão errado, entre aspas, quando as coisas fogem dos nossos planos, sempre existe uma razão. Eu sei que isso é bem frase de efeito, aquelas mensagens motivacionais, mas é a mais pura verdade.
E quando a gente tá muito rígido, a gente pode desperdiçar muitas oportunidades. Justamente por a gente não estar aberto, sabe? Sabe quando a gente tá ali bitolado, achando que, sei lá, meu Deus, eu quero trabalhar exatamente neste lugar, nessa empresa, esse é meu sonho. Aí uma outra empresa te chama pra uma entrevista de emprego e você nem tchum, porque você tá com outro objetivo. Só que essa outra rota dessa outra empresa poderia ser maravilhosa. É essa oportunidade que o universo tá te dando, batendo na sua porta, mas você tá fechado sem enxergar aquilo. Então, quando a gente define todos esses objetivos e esses caminhos pra gente, e a gente fica bitolado, a gente fica criando, né? Esses são os caminhos pra minha felicidade. Essa é a forma certa de eu ser feliz. E na verdade, fazendo isso, a gente não tá se permitindo simplesmente sentir a felicidade, sabe? Então, a gente não sabe de tudo, não tem como a gente se fechar pro que vai vir. Porque eu tenho certeza, pode escrever, viu? Que eu tô te falando que na sua vida vai surgir alguma coisa desconhecida, algo melhor, algo diferente do que um dia você pensou que queria. Porque hoje você não tem capacidade de antecipar, você não sabe o suficiente. Entende? E agora eu quero que você valide essa minha tese com algo que já aconteceu na sua vida, porque isso já aconteceu. Diga aí alguma vez, reflita em que algo parecia dar errado, parecia estar fugindo dos planos, quando literalmente apareceu um desvio no seu caminho que te levou para um outro caminho. Se não ainda melhor, um outro caminho muito bom também. Pensa aí. E por fim, eu queria te dar 2 diquinhas práticas, digamos assim, de como lidar melhor com o imprevisível, tá? A primeira delas é: não defina objetivos tão rígidos. Eu sei que é importante sim a gente ter um mínimo planejamento, como eu falei, ter objetivos. Cuidado quando você é muito específico, no sentido de a cidade que você sonha em morar, as características de um parceiro, o seu emprego ideal, a empresa ideal, o cargo ideal, o gênero do seu filho, a aparência do seu filho. Essas coisas podem sair do planejado, sabe? Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela faz aquela lista de manifestação do boy. Amiga, sem julgamentos, mas julgando. Você sabe que eu não concordo. E ela bota ali, ó, tudo específico que ela espera numa pessoa. E sim, eu acho que a gente tem que ter clareza do que a gente espera num parceiro. Mas às vezes, quando a gente detalha isso muito e faz esse negócio de manifestação... Gente, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Eu acho que a gente acaba se fechando, sabe? Então, sei lá, às vezes a pessoa fala: nossa, eu quero, além de características de personalidade, um rapaz de 1,87 m, cabelos cacheados. Aí aparece um príncipe encantado com cabelos lisos, careca, sei lá o quê, e a pessoa está simplesmente fechada porque tava bitolada na lista. Gente, eu não concordo com isso não. Mas enfim, eu acho que a gente precisa ter essa paz, que as coisas podem sair do planejado, mas que se você estiver dando o melhor de si, a vida vai te dar o melhor dela e que provavelmente você ainda nem conhece. Olha que maravilhoso! E a segunda dica é: tente categorizar em certas situações o que você pode controlar e o que você não pode. Isso facilita, até na hora de estabelecer metas, etc. É preciso entender aonde você pode gastar essa energia do controle, aonde as coisas estão ao seu alcance e aonde não vale a pena, aonde você precisa realmente entregar para o universo, confiar. Então, às vezes, a gente gasta muita energia super noiado, super neurótico com algo que não temos o mínimo controle. Então, é muito importante entender quais coisas têm o seu controle e quais coisas não. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje. Eu vou desligar, mas não fica com saudade que semana que vem eu te ligo. Beijo! Esse programa foi produzido por Waffle.